Como lidar com as emoções? Esse é o tema da nossa live de hoje, que está começando agora. Fiz uma caixinha de perguntas ontem, que muitas pessoas trouxeram bastante, né, suas questões sobre esse tema. Então é sobre isso que a gente vai falar. Olá, todo mundo. Jennifer, Ana, João, Laís, boa tarde a todos. Tamires, Jailson, tudo bem com vocês? Estou comentando aqui que a gente vai falar hoje sobre como lidar melhor com as emoções, que é um tema que eu deixei ontem, né? Falei bastante ontem na nossa caixinha de pergunta, que apareceu bastante. Eu achei que seria legal a gente aprofundar. Então, até peguei aqui uma mensagem que eu recebi para dar um ponto de partida aqui, mas eu quero muito ouvir vocês também. Então, se vocês tiverem as questões que vocês estão agora, né, sobre esse tema de como lidar com as emoções, tenho certeza que vocês não estão acostumados a ouvir essa abordagem que eu vou trazer agora para vocês, que vem da terapia vibracional, da fenomenologia também, né, esse olhar para o nosso desenvolvimento, que é uma coisa que eu sempre trago aqui. Então, eu vou começar trazendo essa pergunta para a gente ter um ponto de partida, né? Boa tarde, Graziela, Paulo, Guilherme. Dessa vez eu tô bem mais tranquila aqui, né? Quem viu minha última live viu como eu tava nervosa. E agora eu já tô mais tranquila. Bom, essa mensagem que eu recebi ontem começa assim: como liberar esse espaço interno para poder sentir de forma que a emoção caiba em mim, né? Eu vou começar com essa parte da pergunta, que depois tem uma outra parte que eu quero trazer também, né? Mas começando por essa. Por que a pessoa perguntou isso? Como liberar esse espaço interno para poder sentir de forma que a emoção caiba em mim? Vocês têm essa percepção de que as emoções cabem ou não cabem em você? Como que vocês percebem isso, né? Como que vocês percebem no corpo de vocês, ou qual é a sensação que vem quando vocês estão, né, com uma emoção que vocês falam, nossa, isso aqui não cabe em mim, né? Isso é uma coisa pra gente começar a trazer essa percepção pro que é o sentir, tá? Então, ontem nos stories eu tava falando que pra gente poder se relacionar com as nossas emoções, a gente precisa ter espaço, né? Alguém falou aqui, ó, Miris, não cabe, inclusive tô bem agitada agora com muitos sintomas. Como que estão os seus sintomas agora, Miris? Descreve aqui pra gente, porque acho que isso vai ajudar bastante a gente na conversa, né? E a sensação de agitação ela tá descrevendo. Então, tudo isso, né? Será que tudo isso tem a ver com emoção? Ou será que uma parte disso é a nossa mente? Sobre isso tudo que a gente vai conversar aqui agora. A diferença de uma emoção, de um pensamento, né? Se vocês conseguem perceber isso, o que é uma emoção, o que é um pensamento, o que é um sentimento, né? Então, pra gente falar sobre esse espaço, peraí, ó, Miri, sensação de perda de controle, falta de ar, vontade de chorar, peito apertado e medo de morrer. Aí alguém colocou embaixo, pensamentos obsessivos. Tá, né, a gente vai falar sobre isso, né, a sensação de perda de controle, de falta de ar, de vontade de chorar, é uma sensação de uma coisa que tá fazendo uma pressão pra ter uma descarga, certo? Então, a Miris, aqui alguém perguntou, é uma crise de ansiedade que você tá tendo, não? A gente falou sobre crise de ansiedade na última live, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que são as nossas emoções? O que acontece nesse espaço que a gente tem, que a gente chama, né, na terapia vibracional de campo energético, ou biocampo. O biocampo é o espaço em que as nossas emoções estão ali, os nossos pensamentos estão ali, as nossas sensações estão ali, né? Então, tudo isso que ela descreveu... Ah, a Lelê, aluna do Muda. Olá. Que bom ter vocês aqui também. Esse espaço, né? Então, ele é um espaço, certo? Então, ele cabe uma determinada quantidade de energia, certo? A gente está falando aqui sobre energia. Então, na terapia vibracional, para nós,
tudo isso do campo energético é energia, né? Então as nossas emoções são uma energia em uma determinada frequência, os nossos pensamentos são uma energia também numa outra determinada frequência, as nossas sensações também são uma energia numa determinada frequência. Então isso que a Miris descreveu que ela está tendo é uma crise do sistema como um todo, porque ela descreveu sensações físicas, ela descreveu tipos de pensamento, ela descreveu emoções, então, né, porque tudo isso está sempre junto ali nesse sistema, né, sempre, principalmente quando a gente não está trabalhando muito bem com o que está ali no nosso sistema e aquilo tudo fica um pouco misturado, sem contorno, sem definição, né, tô falando da mistura entre as nossas emoções, sensações, pensamentos e como a gente precisa ter diferenciação entre o que é cada uma dessas coisas, tá? Então, voltando nesse lugar, né, do espaço, de como a gente às vezes se sente sem espaço para tudo que está se passando com a gente. A crise de ansiedade é isso, né? É uma falta de espaço que desencadeia uma necessidade de descarga dessa energia que está ali e que não tem espaço para ela. E aí, por que não tem espaço para tudo que está ali e o sistema entra em pane, né? Por que isso acontece, né? Numa crise de ansiedade, por exemplo? Porque a gente não está acostumado ou conectado, né? Talvez essa seja uma palavra melhor, com a nossa capacidade de sentir, que era o que eu estava falando ontem nos stories. Por isso que ela pergunta, como liberar esse espaço interno para poder sentir de forma que a emoção caiba em mim? Porque para a gente poder vivenciar emoções, a gente precisa ter espaço, porque elas, né, vêm e elas precisam ter um espaço para elas poderem circular ali. Aqui, não paro de pensar em um determinado assunto, aquilo vira meu hiperfoco, principalmente sobre relacionamentos amorosos. Então, aí a gente está falando da relação entre o sentir e o pensar, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas primeiro eu vou continuar explicando sobre essa questão do espaço, tá? Então, para a gente poder lidar com as nossas emoções, a gente precisa de espaço. E como é que a gente libera esse espaço, certo? Inclusive para não desencadear outras crises de ansiedade, para a gente ter espaço para viver as questões que estão aparecendo, porque a crise de ansiedade nada mais é do que, como eu não tenho espaço mais para nenhum novo estímulo, então meu sistema emite um sinal de alerta, né? Toda vez que eu me deparo com alguma situação que eu sei que talvez seja difícil e eu sei que vai me despertar emoções, afetos novos ali e eu não tenho espaço. Então o sistema faz o quê? Emite um sinal de alerta vermelho total, né? E o sistema entra em pane, aquilo precisa ser descarregado com urgência, porque não existe mais espaço. E a própria crise de pânico, né? Ou uma crise de ansiedade com sintomas físicos, ela é essa descarga, ela é o seu corpo tentando ajudar você a fazer essa descarga, né? Uma descarga que passa pelo corpo. O que é esses sintomas da descarga? É o coração acelerar, é o suor, é a mão ficar fria, porque aquilo tudo é essa quantidade de energia que não tem muito para onde ir. Então ela vai para o corpo para poder ser descarregada. Então, para a gente poder lidar com esse espaço, cuidar dele, a gente precisa estar conectado com o nosso campo emocional. Por quê? Porque sentir as emoções que a gente que passam por nós no nosso dia a dia, né, e que já estiveram, que estão sendo guardadas no nosso campo, né, desde tempos às vezes muito remotos, continuando, o corpo quase que paralisa, mas a mente não consegue agir como deveria. É isso, né, é uma coisa que trava o sistema, né, tudo entra em pane quando a gente tá nesse lugar de confusão, como ele fala, né, que é onde está tudo misturado, que é emoção, que é pensamento, que é sensação, que aí, né, tem as sensações do corpo também, misturado com pensamentos, misturado com emoções, e a gente ali, né, totalmente nesse lugar de pressão muito grande no sistema, né. Então, a gente precisa poder sentir, porque sentir é a forma de liberar aquilo que está
ali no nosso sistema, né? E precisando de uma descarga. As nossas emoções, quando elas passam, elas precisam de uma descarga. E o que pode dar uma descarga para as nossas emoções, tá? É a nossa consciência, né? Então a gente tem que estar presente com as nossas emoções, né? Quando elas começam a chegar, elas chegam como se fosse uma onda, né? A gente começa a perceber uma emoção chegando aos poucos, né? Ela não, às vezes ela é uma coisa abrupta, né? Como se a gente, né? Aquela coisa, nossa, levei um soco no estômago, aquela sensação de uma emoção que chega de forma abrupta com uma coisa que alguém falou ou com uma coisa que você viu, né? Quem que já percebeu isso, assim, né? Essa questão de como as emoções chegam. E às vezes elas chegam de forma um pouco mais sutil, assim, né? Assim, começa a dar um sinal de que ela tá chegando, começa a chegar. E o que a gente precisa nesse momento, quando uma emoção começa a se mostrar para nós? A gente precisa dar atenção a isso, certo? Isso é sentir, é colocar a nossa consciência naquilo que tá pedindo, né, a nossa atenção. Uma emoção, ela pede a nossa atenção, né? Como que ela pede? Ela muda o que está acontecendo no nosso corpo, certo? Ela muda a nossa fisiologia e isso faz com que a gente, né? Isso chama a nossa atenção. Só que às vezes a gente não dá atenção para isso. Como diferenciar uma sensação de uma emoção? Isso é uma boa pergunta, né? Agora vamos começar a falar. Estou com tantas emoções ruins, o que fazer para se liberar? Gente, não tem outro caminho que não seja a reconexão com o sentir. Tá? Eu vou contar até uma história para vocês agora de como foi para mim esse processo de me reconectar com o meu sentir. Porque eu sempre fui uma pessoa que achei que eu era muito sentimental, sabe? Eu sou muito sentimental, eu sinto muito tudo. Eu choro, eu me emociono com as coisas. E aí, né? Eu tava num processo de muitos adoecimentos do corpo, assim, né? Nada muito grave, mas eu não parava de ficar doente, eu não parava de ter uma sinusite crônica que não passava, eu tava sempre com dor de garganta. E aí eu resolvi trocar de médico nessa época e fui para uma outra médica, que é uma médica integrativa, que trabalha com medicina chinesa, com medicina antroposófica, com homeopatia, com várias coisas desses outros sistemas médicos, né? E aí, quando ela estava me avaliando, né, ela comecei a fazer acupuntura com ela, porque uma das partes do meu tratamento era acupuntura. E aí ela me avaliava lá, avaliava o meu campo energético, né, da forma mais, né, com base na medicina chinesa, e aí ela sempre virava para mim e falava: você tá com uma estagnação do coração. Aí, né, isso é uma linguagem ali que eles usam na medicina chinesa, que aí eu perguntei, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer estagnação no coração? Aí ela falou, é quando você não sente as coisas. E aí, na hora que ela falou isso, minha primeira reação foi pensar, que estranho, porque eu sou uma pessoa sentimental, né? Eu achava que eu era, assim. E aí passou um tempo, né, eu indo na acupuntura toda semana eu fui melhorando muito de todas as questões que eu tava, da sinusite, da dor de garganta, de tudo. Só que aí toda vez que eu ia lá, ela falava, melhorou bastante, mas ainda tem a estagnação do coração. E aí eu perguntei, mas como que é? Eu continuava perguntando assim, e ela falava, sabe quando você tem uma tristeza guardada? E aí só de eu ouvir ela falar esse tipo de coisa, eu começava a perceber que começou a me vir uma vontade de chorar, assim. No meio da consulta lá, da acupuntura, só dela falar uma tristeza parada e tal, eu falei, nossa, só de ouvir isso me deu uma vontade de chorar. Mas não chorei ali naquele momento, né? E aí eu já tava fazendo a formação de terapia vibracional, comecei a conectar as duas coisas e comecei a... teve uma fase que eu comecei a acordar muito de madrugada. E aí eu tava assim, com uma insônia, que eu acordava no meio da noite e ficava, sabe, numa angústia, assim, tipo, e com muitas coisas na cabeça, muitos pensamentos. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a falar assim, não, ela fica falando que eu tô com estagnação do coração, né, que eu precisava sentir mais, que eu tenho tristeza guardada, mas eu não sei do que ela tá falando, né, porque eu não considerava que eu tinha isso.
E aí eu comecei a acordar no meio da noite, ir pra sala, e lá na sala eu falei, tá, eu vou tentar entender o que que é sentir, né? O que que são essas tristezas guardadas? E aí eu comecei a tentar me conectar com o que que era isso, né? Comecei a pensar sobre isso, comecei a perceber que vinham as sensações pro meu corpo de emoções que estavam ali e que eu tava né, ativamente tentando me conectar com elas ali para perceber o que que é isso, né? Por que que eu tô com essa angústia? E aí começou a vir a sensação pelo corpo, assim, eu comecei a dar atenção para isso, com as coisas que eu tava aprendendo na terapia vibracional, né, dos manejos energéticos, comecei a perceber onde que estavam essas emoções no meu campo, comecei a dar vazão para isso, e aí teve algumas noites que eu comecei a, tipo, chorar muito e lembrar de várias coisas, e aí as coisas vinham vindo em camadas, eu pensava primeiro numa coisa que estava acontecendo mais naquele momento, aí chorava por causa disso, aí vinha uma outra coisa que era um pouco mais distante, aí chorava por causa disso também, aí vinha uma coisa lá da minha infância e eu chorava por causa disso também, aí eu comecei a perceber que de sentir aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento, eu conseguia perceber que isso tinha conexão com outras coisas que eu já tinha vivido, com outros momentos em que eu vivia emoções que tinham ligação com aquela que eu estava vivendo naquele momento, até que chegava o ponto de que eu retornava à minha infância, em memórias, né? E começava a perceber onde tinha surgido aquelas emoções, né? Por quê? Porque eu fui sentindo e aprofundando as camadas. Porque eu fui me dando espaço para isso. Eu peguei, o que é esse dar espaço? Dar espaço é dar espaço mesmo. É dar tempo e espaço. É você pegar um espaço da sua casa e falar, eu vou sentar aqui agora e eu vou sentir. E eu vou me dar um tempo para isso. E eu vou, né, fazer isso. É claro que eu já tinha um certo conhecimento, né, do que era o sentir no campo energético, eu entendia onde eu procurava o sentir ali no meu campo, no meu corpo. Então, é isso que eu ensino no Muda, por exemplo, a gente se conectar com o nosso campo de energia, começar a perceber ele, porque é assim que a gente vai começando a, né, afinar a nossa percepção para poder dar atenção para essas energias que estão ali paradas, né? Teve alguém que falou aqui, quer ver? Que estava há muito tempo quer ver? Eu vou achar aqui. Estou com tantas emoções ruins, o que fazer para liberar? O que fazer é sentir, tá? E aí, eu queria trazer para vocês qual que é a diferença entre sentir e pensar, tá? Porque não são a mesma coisa. E essa é uma distinção que é muito importante de fazer. Porque senão a gente fica preso só no pensamento. A gente às vezes acha que tá sentindo porque a gente tá o tempo inteiro mal, né? E aí tá... ou porque a gente tem umas explosões emocionais, né? Porque, por exemplo, a moça segue a pergunta dela aqui, a Milena. Não sei nem se ela tá aqui na live agora. Se ela tiver, dá um oi aí. Ela fala assim: você citou no story sobre estresse o exemplo da explosão que ocorre em seguida à emoção da raiva, quando não há espaço em nós para poder sentir. Isso que eu tava falando para ela, que quando a gente sente raiva e a gente não tem espaço para poder conter, para essa emoção poder caber, né, no nosso sistema, qual que é a única, né, o que a gente, naquele momento, o que a gente pode fazer com aquilo? Descarregar, porque não tem espaço, né? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar? Como que eu vou conter se eu não tenho espaço? Então, muitas vezes que a gente sente raiva e a gente explode, né, é porque não tem esse espaço. Então, ela falou sobre isso e falou, o choro também é uma forma de explosão. Sempre fui muito chorona desde pequena, raiva, tristeza ou alegria me fazem chorar com muita facilidade. Isso é sinal de falta de espaço interno para sentir ou é só a minha forma de sentir? É muito interessante essa pergunta, porque ela traz, né, quais são as formas de poder fazer a descarga do sentir, que a emoção realmente saia, né, do seu sistema, que ela tenha uma liberação de fato. Porque qual que é a questão? Se você sentiu raiva
e teve que jogar essa emoção para fora imediatamente, então, muitas vezes direcionando ela no seu objeto de raiva, às vezes uma outra pessoa, por exemplo, né? Então, descarregando a sua raiva ali no seu parceiro que fez alguma coisa que te deu raiva, né? Então, se você só tá encontrando essa via de descarga, né? Você não tá sentindo, porque aquilo não tá passando pelo seu sistema, né? Ela tá entrando e saindo e ela não tá, né, podendo energizar ali e poder te ensinar o que ela veio te ensinar. A emoção, ela tá sempre te ensinando alguma coisa. Ela sempre tá passando com um aprendizado sobre você, sobre quem você é, sobre o que você precisa, sobre o que você gosta e não gosta, sobre o que você quer e não quer, né? Assim que a gente vai também entrando em contato com quem a gente é. É preciso dar vazão à raiva, que não é ruim. Ruim é negá-la a ponto dela explodir para trazer a mensagem que se propõe a nós. Sim, a gente precisa poder dar vazão à raiva, mas existem formas e formas, e essa forma explosiva de dar vazão à raiva, ela não é sentir, assim como que eu ia responder para Milena. Ela pergunta, né? Choro também é essa explosão, né? É a minha forma de sentir, ou também acontece por falta de espaço interno? E aí é o que eu vou dizer, depende do choro e de como você trata ele ali naquele momento que ele vem, né? Então, quando eu falei pra vocês que eu tive crises de choro até, né, nesse processo de limpeza do meu sistema, que foi nesse momento, e como é que eu sei que isso funcionou? Eu não contei o fim da história pra vocês. Eu passei umas noites, né, nesse processo de sentir, chorar de madrugada, eu fiquei às vezes umas 2 horas ali num processo de sentir muito intenso, que depois eu ficava muito cansada também, e aí eu cheguei lá na minha sessão de acupuntura na outra, e ela virou pra mim e falou, melhorou a estagnação do coração. E aí é que eu percebi, né, que isso era sentir, isso era importante pro meu sistema. Gostei da abordagem, no meu caso faz sentido, tristeza profunda guardada sempre fez parte em colocar minhas emoções para fora, crises de choro durante a infância, muitos questionamentos sem resposta. É isso. A gente às vezes está guardando coisas desde a infância, gente, e a gente guarda mesmo. Por que a gente guarda? Porque naquela época, quando a gente sentiu e a gente era criança, a gente não sabia o que fazer com aquilo. Porque a gente era criança, né? E a gente não foi ensinado. Os nossos pais também não sabiam lidar com as nossas emoções. Então, o que eles faziam? Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, infelizmente, uma tentativa de abafar aquilo, né? Porque as descargas emocionais das crianças, às vezes, incomodam muito os adultos, né? Eu tenho filhos. E eu sei como é que é difícil, né? Tipo, a criança, ela não sabe lidar com aquela quantidade de energia. Ela não sabe lidar com a intensidade daqueles afetos. Então, ela precisa descarregar, né? É preciso relembrar essas mágoas e sentir agora, no momento atual, sim. Mas assim, com calma, tá? Eu vou entrar em como seria um processo desse, tá bom? Porque a gente não precisa ir direto lá nas nossas dores mais profundas, até porque algumas a gente nem vai saber quais são, ou como acessar a emoção daquilo. Às vezes a gente lembra de uma situação traumática. Vocês já passaram por isso? Vocês lembram de uma situação traumática da vida de vocês? Vocês conseguem descrever a cena perfeitamente. Vocês sabem que aquilo foi difícil para vocês emocionalmente, quando vocês vivenciaram, mas vocês não conseguem acessar a emoção, a carga afetiva dessa cena. Vocês já viveram isso, assim, de ter uma lembrança que você fala, eu sei que isso aqui foi traumático pra mim. Naquele momento, quando eu tava lá com meu pai, nesse lugar, ou com a minha mãe, e aí eu fiz isso, aí ela fez isso, aí ela me falou isso, aí eu me senti muito mal. Você até consegue descrever o que aconteceu, mas você não consegue entrar em contato com a carga emocional. Então, essa emoção, ela, naquele momento, ela foi tão grande e você tão não soube lidar, e se o adulto não te ajudou a lidar com aquilo naquele momento, ela ficou aí, não tem como sair, se não for pela via da consciência, tá? Isso que eu tava falando sobre, tem choros e choros. Por quê? Você pode chorar para descarregar uma coisa que tá aí dentro, e você pode
chorar e ter consciência de que emoção é essa, de que tá, sabe, por que ela tá vindo, o que isso significa para você, tá? Então a palavra, ela precisa entrar para ajudar, tá? Então pensamento e emoção, eles precisam andar juntos, porque eles se ajudam, né? Eu até tava falando da diferença do que é sentir e pensar, e a gente nem entrou muito nisso ainda, mas eu vou explicar melhor, vou explicar melhor já, então, qual que é a diferença. Porque a emoção, ela vem pelo corpo, ela passa pelo corpo, tá? A forma de perceber ela é pelo corpo. O pensamento que a gente tem enquanto está se passando uma emoção com a gente, ele é outra coisa e ele está ligado à carga da emoção que está ali. Mas ele é uma outra coisa, ele é o pensamento. Então, as frases que vêm na sua cabeça quando você está sentindo, elas são do seu pensamento. E às vezes, a emoção e o pensamento, eles não estão ligados, tá? Tipo, eles não estão... o pensamento não está explicando o que é aquela emoção de verdade, tá? Às vezes o pensamento está desviando a energia daquela emoção para você não sentir. E você fica numa tentativa de explicação para você mesmo do que é aquilo. Então, porque a emoção, ela é muito simples. Ela é simples. Ela passa pelo seu corpo, se ela é uma raiva, se ela é uma tristeza, né? Ela vem e ela passa. Ela é uma onda. E ela vem, ela tem começo, meio e fim. A emoção tem começo, meio e fim. E ela não demora muito. É uma questão de alguns minutos. Você pode ficar um tempo ainda afetado pela passagem dela? Sim. Por exemplo, a última live que eu fiz foi tão impactante pra mim, assim, emocionalmente, né? Que depois eu fiquei um tempo reverberando, assim, né? Fiquei um tempo cuidando dos efeitos daquela sensação em mim. Então, sim, você pode ter uma crise de raiva que até o seu sistema voltar, né, demora um pouco. Tem estudos que falam, né, que uma briga de 5 minutos, você fica depois, tipo, 1h15 num estado de alterado, né, um estado de estresse no seu sistema. Por causa de uma briga de 15 minutos, você fica com um estado de estresse por mais de 1 hora. Então, né, tem esse efeito, né, da emoção depois. Mas ela tem um começo, meio e fim. O pensamento, ele não tem começo, meio e fim. Às vezes você pode passar dias pensando sobre aquela questão que te causou uma emoção e só pensando e não vivendo a emoção da coisa. E é por isso que você fica dias pensando sobre aquilo. Porque a partir do momento que você sente a dor, o pensamento muda, porque o pensamento estava ligado àquela dor, certo? Então, uma nuvem de pensamentos ligada a uma dor que está ali. Se você não está sentindo a dor, você vai ficar aqui, na nuvem de pensamentos. E você pode ficar dias, você pode ficar anos com a mesma nuvem de pensamentos. Comecem a perceber se os pensamentos que vocês têm não são meio parecidos, recorrentes, e se eles não se disparam, né? Porque essa onda de pensamentos que estão ligadas a alguma emoção, às vezes eles são um pacote dos mesmos pensamentos. Percebam se vocês não têm recorrentemente os mesmos pensamentos quando determinada situação dispara essa mesma emoção, sabe? Porque a gente tem, assim, né, uma gama de coisas que afetam a gente que não são tantas, assim, né? Várias coisas podem afetar a gente, mas a gente tem algumas principais que afetam a gente e que disparam determinados tipos de pensamento. Então, quando a gente tem esses pensamentos que são recorrentes, sabe? Toda vez eu penso a mesma coisa sobre mim mesmo nesse tipo de situação. Então, toda vez, por exemplo, alguém falou aqui de relacionamento, pensamentos ligados a relacionamento, né? Quando você tem sempre o mesmo tipo de pensamento ligado aos relacionamentos que você tem, né? A forma como você pensa sobre você mesmo, sobre o outro, sobre a situação, se eles são sempre iguais, é porque você tem alguma emoção aí que você não tá sentindo, que diz respeito a uma dor que tem a ver com a questão dos relacionamentos e que você precisa entrar em contato com isso para você poder mudar a sua forma de pensar.
Quando a gente sente, a gente muda a nossa forma de pensar, porque a gente não precisa mais pensar de acordo com aquela emoção que não tá mais ali. Você sentiu ela, certo? Então, você pode pensar coisas novas, você pode vivenciar outras coisas, né? Então, teve até uma pessoa que perguntou aqui uma coisa que eu queria... Infelizmente não consigo chorar nem sobre momentos atuais ou passados, uma grande dificuldade minha. Qual o seu conselho para lidar com emoções para quem sofre com transtorno mental? Essa pergunta é importante. Só um minuto. Tá. Quando a gente não consegue chorar, né? É porque a gente tá bloqueando as nossas emoções há muito tempo. Assim, não é que a gente tem que chorar para sentir, né? Como eu falei. Você pode... Hoje em dia, eu choro muito menos. Por quê? Porque eu tenho mais espaço no meu campo emocional, no meu campo energético. Então, tem tanto espaço ali para as minhas emoções que, quando elas vêm, às vezes eu não preciso que elas sejam descarregadas pelo choro, por exemplo. Às vezes eu posso só sentir elas. E eu sei que essa emoção é uma emoção de choro. Ela, às vezes, me dá o mesmo efeito de como se eu chorasse, sabe? Aquele aperto na garganta, aquela coisa, né, que vem. E, às vezes, eu posso só sentir essa sensação dessa energia, né, que é uma energia grande, a energia de uma emoção, né? Ela não tem forma, ela é maior do que o que é o nosso corpo. Se vocês perceberem quando vocês estão com vontade de chorar, às vezes é esse aperto na garganta, né? Mas, às vezes, é outras coisas. Mas percebam que não é só aqui. É um negócio aqui, né? É maior do que só ali o seu corpo, né? Então, tem essa questão, né? De chorar ou não chorar. Você pode sentir sem chorar e você pode chorar sem sentir. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Sobre essa diferença entre... Porque o que implica se você vai ter sentido ou não? O quanto você validou essa emoção, você... permitiu que você pudesse sentir ela no sentido assim, eu posso sentir o que eu tô sentindo. E não só posso sentir o que eu tô sentindo, como eu vou dar atenção para isso. Eu vou dar a minha atenção para esse sentir. E a partir dessa atenção que eu tô dando, eu vou dar nome para isso, mas assim, um nome simples. Por exemplo, é tristeza ou é raiva, primeiro, né? Depois, eu vou deixar que isso movimente no meu sistema, os meus pensamentos, né? Eu não vou tentar controlar isso pensando ativamente que eu quero explicar aquela emoção e eu quero dizer o que é, e aí sempre a justificativa é porque o outro não sei o que lá. Não, o que tem aí dentro de você que faz com que você se afete com isso que o outro fez, entende? Então, não é o outro que produz a sua emoção. Nunca é o outro. Tudo bem, o outro pode ser uma grande fonte de gatilhos para você produzir as suas emoções. Mas não foi ele que produziu, né? Então, ele também não é responsável por cuidar disso. Você precisa cuidar disso, né? Você pode até conversar com o outro sobre... Olha, tem como você não fazer mais tal coisa que me afeta bastante... E aí você, né, quando chega o ponto de você poder conversar sobre isso, é porque você já está conectado com o seu sentir, você já pode validar, você está cuidando do seu sentir. E aí sim você consegue falar pro outro, olha, eu tô cuidando do meu sentir, e para eu poder cuidar do meu sentir, eu não quero mais que você faça isso, isso e isso, porque isso aqui me machuca, eu não gosto e eu não quero mais. Então, né, quando você tá podendo cuidar de si, aí você vai lá falar pro outro como é que cuida, né, dessa situação junto com você. Então, quem tem transtornos mentais, como é que faz, né? Eu ia falar dessa pergunta também, que é muito importante, tá? E aí eu vou falar sobre o processo também, de como a gente vai chegando nesse lugar de poder se conectar mais com as nossas emoções, tá? Quem tem transtorno mental, primeiro, precisa estar tratando o transtorno mental, tá? Porque se você chegou num ponto em que você se destabilizou muito, você precisa sim de ajuda, tá? Você precisa sim, às vezes, de remédios. Então, a primeira coisa é essa, tá? Então, tanto que na nossa clínica, a gente, né, faz tratamentos integrativos com os médicos.
Por quê? Porque a gente não pode falar assim, a terapia vibracional vai tratar tudo, não precisa mais tomar remédio, não precisa... Não, se você chegou num ponto de fragilidade que você precisa dessa ajuda, você tem que tratar, tá? Quando desequilibra o corpo, tá? Na terapia vibracional a gente fala, os desequilíbrios começam no campo energético e aí, se eles não são cuidados, eles vão indo pro corpo. Quando chega no corpo, quando você tem um desequilíbrio hormonal já, por conta desse desequilíbrio energético que você foi construindo ao longo do tempo, porque quando você chega no ponto de que você tá tratando o seu corpo, é porque demorou muito para você perceber que precisava cuidar, tá? Isso que é uma coisa que eu vou falar depois sobre o processo de cuidar, desse sentir. Então, quem tem transtorno mental, a primeira coisa é essa, você tem que estar se tratando. Só que aí, qual que é a questão? O remédio, ele serve para desligar um pouco a sua conexão com as suas emoções, certo? Porque é isso que estava ali te afetando num nível que você não estava sendo capaz de lidar. Remédio cura? A Miris perguntou. Não, gente. Remédio não cura, não. Transtorno mental, não. Remédio não cura transtorno mental. O remédio ajuda a pessoa a ficar um pouco melhor para poder fazer aí sim o que realmente vai curar, tá bom? Então o remédio ele é um ajudante, por isso que eu tenho um olhar crítico sobre tratamentos que se limitam a remédios, tá? Por quê? Porque o remédio não cura. Você pode ficar anos e anos e anos tomando remédio, achando que você tem uma questão crônica, quando na verdade você só não tá fazendo o resto que precisa ser feito para você recuperar o seu equilíbrio, porque só o remédio ele é um ajudante ali naquele momento do processo que você tá numa fragilidade extrema, tá? E que você não consegue nem dar os passos que precisam ser dados para você poder cuidar da questão, tá? Então o remédio não cura, mas quando você tá no transtorno mental, né, mais grave, você precisa às vezes dessa ajuda, certo? Então a primeira coisa é essa. E o que eu tava falando é que o remédio ele dá essa desconectada do campo emocional também, porque é para isso que ele vem, né? Para você poder amenizar um pouco, né? Aquela agitação toda intensa que tá ali. Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar reconstituir o seu campo energético e reconstituir a sua forma de simbolizar e significar aquilo que está acontecendo com você, tá? Você vai precisar mergulhar na sua história e compreender o que está acontecendo. Isso vai sendo feito aos poucos, tá? Quando eu falei que eu fiz, né, essas... como se diz, tipo, esses momentos de sentir, que eu fiquei lá na madrugada, no meu sofá, e deixei vir, e chorei, e destravei um monte de coisa. A sensação que eu tive depois foi de tirar 1 tonelada do meu peito, assim, e eu nem sabia que eu tava carregando esse peso. Por quê? Porque quando a gente tá carregando há tanto tempo, a gente nem percebe que tá carregando, só percebe quando sai o peso, que você fala, nossa, tinha um peso aqui, que agora tá muito leve. Então, é esse nível do que eu tô falando sobre a gente começar a perceber o campo de energia. Por isso que no Muda, a gente começa falando sobre a percepção do campo de energia, né? A sensação de presença que envolve a percepção sensorial sutil, a gente chama de percepção sensorial sutil, do que é esse campo de energia. Porque aí sim você começa a perceber, nossa, tem um peso aqui, tem um peso aqui. Inteligência emocional energética, isso mesmo. E então, né, esse processo, né, de cuidar, né? Como que vocês acham que é? Depois, se der, explica o passo a passo mesmo de como fazer isso, de sentir, etc, para liberar, por favor. Sim, é isso que eu vou fazer agora, tá? Só que eu vou falar isso porque assim, né, isso que você tá falando, a mecânica do sentir, que é a segunda mecânica que a gente aprende no Muda, ela é uma mecânica micro, que a gente chama. É uma mecânica que diz respeito ao que acontece nesse microcosmo que é o nosso campo de energia, tá? Agora eu também quero trazer uma dimensão mais macro, que é como que isso vai se dando num processo de desenvolvimento, tá?
Então, a primeira coisa é a gente começar a se conectar com o que a gente está sentindo hoje, nesse momento da nossa vida atual, tá? Por quê? Porque a gente não quer ir nas nossas dores mais profundas logo de cara. É isso que eu tava falando até sobre o transtorno mental, tá? Por quê? Porque todas as dores que a gente tá tendo hoje já são reflexos das dores que estão aí guardadas há muito tempo, tá? Então, você não precisa ir direto nelas. Você pode ir nas que estão nesse momento atual. E a partir disso, a partir de sentir cada coisa que afeta você no dia a dia, de começar a ficar mais consciente disso, por exemplo, de você estar lá no seu dia a dia e falar, nossa, isso daqui que essa pessoa falou bateu aqui, mexeu comigo, me afetou. Eu percebi que o meu corpo reagiu, né? Percebi que deu uma desestabilizada. Então, você começa primeiro a perceber isso, tá? Esse é o primeiro ponto, assim. E ao perceber isso, esse não é o começo do sentir, tá? Esse é o começo da observação, que é uma outra dimensão muito importante que a gente trabalha lá no Muda. Você saber observar o que está se passando com você. Como um ensaio da nossa consciência para sentir coisas maiores. Isso mesmo, tá? Esse é o processo pra gente poder... Porque assim, eu falo que o sentir é que nem uma academia, gente. Você não chega lá na academia, sendo que você nunca fez academia, e vai pegar os pesos mais pesados que tem na academia, que você vai estrupiar o seu corpo, né? Você não faz isso. Então, quando você vai começar a se conectar com o seu sentir, o que você vai fazer? Você vai começar a se conectar com pesos leves primeiro, certo? Então, você vai naquela coisinha que te afetou ali no dia a dia... que parece meio banal até, sabe? Tipo, quando um fulano de tal falou nesse tom aqui comigo sobre uma coisa que, sei lá, era meio banal, isso aqui me afetou. Tá. Então, primeiro você começa a fazer essa observação de coisas do seu dia a dia que te afetam, tá? E aí, a partir disso, você vai começar a sentir, só que como que você vai sentir, né? Você pode, na hora que a coisa te afetar, ir lá, parar um momento... se conectar com isso, falar, o que é isso que eu senti? Por que isso aqui me afetou? Pode fazer isso, se você puder fazer isso naquele momento, mas às vezes você não pode. Vamos supor que você está no meio de uma reunião lá no seu trabalho e aí você se afetou com uma coisa que o chefe falou, que o colega falou, que, sei lá, um olhar de alguém que te afetou... E aí você não vai no meio da reunião, né, se reconectar com o seu sentir ali, correr o risco de começar a chorar, né, sei lá. Não, você pode guardar para depois ter um momento na sua casa onde você vai parar para se conectar com isso. Só que você precisa ter observado, certo? Porque você precisa falar, nossa, isso aqui me afetou. Então, você precisa ter desenvolvido, por isso que no Muda, a primeira mecânica que vem é a da presença. Por quê? Porque a gente precisa restabelecer um pouco a nossa presença no nosso corpo para começar... Lembra que eu falei que a emoção vem pelo corpo? Para começar a observar que tem emoções que chegam e que vêm e que afetam o corpo e que, né, aquela coisa tipo, me deu, na hora que ela falou aquilo, me deu um aperto, me deu uma sensação ruim, me deu um frio na barriga, me deu um enjoo, me deu um peso, eu fiquei tensa, sabe? Essas sensações que eu tô falando, né? Então, a primeira coisa é você começar a se conectar com isso, tá? Com o seu corpo, com o que você sente nele, com como isso acontece no seu dia a dia. E aí, aos poucos, você vai começando a se relacionar com essas emoções, vai começando a abrir espaço pra sentir elas, né? Então, o que foi isso aqui que na hora que ela falou aquilo me deu esse frio na barriga? O que foi isso? E aí, começar a colocar palavras, tá? Esse é um segundo momento, que aí é que entra o pensamento. Só que aí você tem que, antes de entrar, não deixar o pensamento dominar primeiro, tá? Primeiro a sensação do corpo, primeiro essa conexão e essa atenção para isso. No começo você não precisa pensar em nada, você só precisa dar atenção, tá? Dar atenção, porque se você entrar logo com o pensamento, você vai desviar, porque o pensamento ele quer distorcer aquilo, porque às vezes ele não quer que você saiba a verdade. Por quê? Porque se aquilo é uma coisa que você tá guardando há muito tempo, por quê? Porque aquilo é difícil. E se você tá guardando há muito tempo porque é difícil, você tá fazendo isso porque você não quer entrar em contato. Então, qual que é a primeira coisa que seu pensamento vai querer fazer? Vai querer distorcer o que é aquilo.
vai querer, né, tipo, trazer uma outra verdade sobre o que é aquilo, né, que muitas vezes é isso que eu falei, que tem a ver com o outro, então é porque o outro é assim, assado, porque ele não. E então você vai ter que, né, por isso que primeiro se conectar com a sensação é muito importante. Por quê? Porque você pode se conectar com a verdade da coisa, antes do pensamento, tá? A verdade da sensação, eu tô falando, tá? Vocês estão com alguma dúvida até esse ponto sobre o processo? Vocês querem perguntar alguma coisa ou contar alguma coisa? Porque aí, o segundo, quando vocês começarem a fazer isso, né? Se vocês podem ir mandando aqui, tá, gente? Eu vou respondendo, tá? Vou só seguir falando enquanto vocês não têm perguntas, mas tô de olho aqui. Então, o segundo passo, né? Nem sei se é o segundo passo. Estou prestando atenção para entender. Tá, eu vou continuar. Um passo seguinte, né, de você começar a se relacionar com o sentir no dia a dia, com coisas que são banais, você não vai precisar ir buscar no seu trauma infantil. Eu sempre falo para as pessoas, não comecem pelos traumas. Não comecem, por quê? Porque pode até ser que você acesse o seu trauma. E aí, se você não tiver estrutura para isso, você vai reviver aquela dor e vai ser traumático de novo. Tá? Então, não comecem pelo trauma. Alguém já viveu isso aqui? Porque tem muita gente que relata isso pra mim, que eu fui lá atrás de consertar, né, de resolver meus traumas, e aí eu fiz um retiro, não sei aonde, uma experiência de não sei o que lá, e aí eu me conectei com o meu trauma, mas aí eu fiquei traumatizada de novo. Não funcionou, eu fiquei pior ainda, comecei a ter crise de pânico depois, e comecei a, né, desestabilizou. Você está ótima, só queria agradecer, seu conteúdo me abre a compreensão do sentir. Que bom, gente, que bom, isso me deixa feliz. Então, né, sentir como se não estivesse firme no chão, como se não tivesse muito controle da situação, como se não conseguisse resolver, deixar ir embora, como se a gente tivesse que aprender a mover diferente. Como se não tivesse... Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. A gente precisa, como se a gente tivesse que aprender? Sim, a gente precisa aprender a sentir, tá? Não sei se eu entendi muito bem a primeira parte da pergunta, mas se quiser explicar um pouquinho melhor, eu tô de olho aqui, tá? Mas a gente precisa aprender a sentir, por isso que eu ensino isso no Muda, porque a gente não aprendeu o que é sentir, certo? A gente não foi ensinado, porque todo mundo acha que, uma coisa óbvia, né? Todo mundo sente. Não, todo mundo... né, bloqueia o próprio sentir em diversos momentos, e isso ao longo do tempo vai criando uma desconexão, tá, com o próprio sentir. Se você passa por muita coisa difícil e aí você teve que bloquear tanto que aí você desconecta e aí você não acessa mais nada. Alguém me mandou, né, lá nos stories, como que eu faço pra ver a vida colorida novamente? Porque aqui ultimamente tá tudo muito cinza. Quem mais tem essa sensação de que a vida tá um pouco cinza? A sensação seria sentir no corpo e as alterações, seria isso? Sim, o sentir passa pelo corpo e altera o corpo. Você sempre vai sentir a emoção no corpo, tá? Então, a vida colorida... Gente, eu vou até mostrar aqui pra vocês, tá? A Bárbara Brennan, isso aqui é como ela desenhou, ela pediu para um ilustrador ilustrar o campo emocional, tá? Então esse aqui é o corpo emocional, ele é colorido, tá vendo? Ele é todo colorido. Por quê? Porque as emoções têm cores. A gente vê, às vezes, agora que agora sendo terapeuta vibracional, a gente fica mais sensível a ver esse tipo de coisa. Então, por exemplo, nos meus filhos, às vezes, eu vejo, quando eles estão numa explosão de alguma emoção, eu vejo uma cor em volta deles. Sabe por quê? Porque as emoções têm cores. E não tô falando só das emoções boas, eu tô falando das emoções difíceis também. Tô falando que a tristeza também tem uma cor, a raiva também tem uma cor. E se você vai desconectando do seu campo emocional,
e essas energias, você vai retirando a energia do campo emocional, ele vai perdendo cor, ele vai perdendo energia, então ele vai ficando acinzentado. E é claro que você vai ver a vida um pouco mais cinza, porque o seu campo está mais acinzentado. Tá, deixa eu ver aqui as perguntas. Tenho a impressão que sim, a vida está mais pesada, mas muito em função de objetivos determinados. Sair disso é meio complicado. A vida pesada, né, também tem a ver com emoções que estão sendo carregadas e que tem uma carga. Gente, todas as palavras que a gente usa, elas não são só metafóricas, tá? Isso é uma coisa... A tristeza é blue. Olha, pode ser, e pode ser uma tristeza, né? Que nem no filme do Divertidamente, né? Que aqui tem aquelas bolinhas, cada uma tem uma cor com determinada emoção. E aí tem umas bolas que tem mais de uma cor. Lembra no final do filme? É bem, né, explicativo aquilo, assim, sobre como as coisas podem... A tristeza pode ter umas nuances também, né? Às vezes, assim, né? Não necessariamente aquela coisa pura ali... E aí, né, alguém tava me ajudando aqui a pontuar o que eu já tinha falado. Primeiro passo, perceber aquilo que te afetou, sim. Segundo passo, parar e dar atenção àquele sentimento. E aí, como sentir isso? Como sentir isso, né, depois que você percebeu que a coisa te afetou, você vai relembrar daquilo e vai perceber no seu corpo se você consegue encontrar aquela sensação que você sentiu naquela hora de novo, tá? Geralmente você não vai encontrar exatamente como foi na hora que despertou, porque, né, você já tá em outro momento, mas pode ser que sim, pode ser que venha, ou que venha uma nuance daquilo, que venha a pontinha do iceberg daquilo, se conecta com isso, com a sensação do corpo, tá? E aí você vai tentar deixar fluir a partir disso, tá bom? A partir disso, alguém tá falando no peito, no coração, nem necessariamente, tá? Às vezes pode ser que você esteja sentindo por aqui. É muito comum, porque aqui a gente tem um centro energético emocional muito potente, que é o centro do coração, certo? Mas às vezes é no quadril, sabe? Às vezes, porque aqui a gente tem um outro centro emocional, uma sensação aqui de uma coisa presa, né? Uma coisa assim, pesada. Às vezes pode ser daqui pra cima, porque você tá bloqueando aqui a energia, né? Mais para um lugar mental, você precisa ajudar isso a descer. Então, né, aí depois o terceiro passo, né, como a pessoa estava falando, é você poder se conectar com o que está sentindo no corpo e dar fluxo para isso, colocar sua atenção nisso, tá? Você não precisa fazer muita coisa, é como meditar, você vai parar, penso naquela situação novamente, tipo, relembrando como foi e vejo o que sinto no corpo físico mesmo, isso. Você vai relembrar e vai perceber o que você sente no seu corpo físico. E aí, por isso que você tem que... No começo, gente, pode ser que vocês falem, mas não tô percebendo nada. Não tô pensando aqui, não tá me vindo nada no meu corpo. Por isso que no Muda, o começo de tudo é a sensação de presença, o restabelecimento disso, tá? Porque a gente precisa começar a se sensibilizar por que tá se passando no nosso corpo. Porque é muito perceptível tudo que acontece no nosso corpo. Só que a gente não dá atenção. E aí tudo isso fica num lugar meio subconsciente, entende? Que é tipo, eu tô com esse negócio aqui, uma tensão, mas eu não fico percebendo ela muito, porque é chato, né? Ficar sentindo uma tensão. Então eu coloco a minha atenção em outra coisa, que não seja aquela tensão que tá aqui. Então eu coloco no meu pensamento, eu coloco nas coisas que eu tô fazendo, e aí eu, né, desvio a minha atenção daquilo. Obrigada pela ajuda. De nada. Nem sabia que eu tinha ajudado. Não, peraí, ajudado sim, né? Porque eu tô aqui tentando ajudar todo mundo, mas eu não sei exatamente que ajuda que ela tá falando. Mas é isso. Então, a última coisa, né, é poder se conectar com o corpo para sentir. E aí, o que vai acontecendo no processo mais macro, tá? No processo micro, aquilo que eu falei. Você vai colocar a sua energia da sua consciência ali, no que está acontecendo no seu corpo, e de colocar essa energia ali, você vai ver que aquilo vai se movimentar de alguma forma, tá? Por exemplo, se você tá com uma tensão aqui, se você colocar a sua consciência ali, falar, tô sentindo essa tensão, sentir a tensão, tá? Vou sentir essa tensão que tá aqui no meu ombro. Fica lá um tempo sentindo isso, tá? Você vai perceber que alguma coisa vai movimentar. Talvez comece a relaxar essa região.
por exemplo. Por quê? Porque você tá dando atenção para ela. Pode ser que comece a relaxar. Ao começar a relaxar o corpo, algumas coisas vão começar a liberar da energia que estava ali parada, porque você estava parando ela, tensionando, certo? Então, se você está colocando atenção, está relaxando um pouco, começa a liberar. Por isso que manipulação do corpo, às vezes, é uma coisa que ajuda muito também, né? Você fala, tô com um peito apertado aqui, começa a fazer esse exercício de abrir o peito, por exemplo, sabe? Juntar os cotovelos aqui. Vocês vão ver que vai começar a movimentar aqui. Pode ser que apareçam pensamentos sobre as emoções que estão ali presas. Você vai lembrar de uma situação. Lembrou de uma situação que te despertou pensamentos difíceis, que te afeta de alguma forma? Pare e dê atenção para isso, tá? Pare e dê atenção para isso. Basicamente é isso, gente. Eu acho que eu queria falar sobre o sentir, né? Porque aqui agora a gente já tá quase 1 hora. A última meditação do canal Voa sobre sentir ânimo falava sobre sentir a firmeza da terra, a segurança e a energia do céu. Algo assim, não lembro bem, desculpe. Sim, essa é a gente tem, assim, essa é uma meditação específica, tá? Pra se conectar com a sua força de vontade. E ela tem esse lugar de você se conectar com a energia da terra e do céu, ele é uma fonte de conexão com as fontes de energia primordiais, tá? Então, a energia da terra, a energia do céu. Isso é para vitalizar o seu campo, mas é claro que se você fizer isso, você vai ficar mais presente e isso vai ajudar a você a sentir, tá? Passei por uma experiência igual a essa antes de saber de qualquer técnica e foi mágica, eu fiquei super bem, tá vendo? É intuitivo, gente. O nosso sistema sempre quer que a gente sinta, a gente é sempre levado a isso, só que ao mesmo tempo a gente tem conflito interno, né? Então uma parte do nosso sistema quer sentir e tá disposto a sentir e tem espaço para isso. A outra parte fala, não, isso daqui é vergonhoso, isso daqui não pode sentir isso, porque você não deveria sentir isso, você não deveria ter essa fragilidade, você não deveria ser tão vulnerável. Se você expressar essa vulnerabilidade, você vai ficar mais vulnerável ainda, vão usar isso contra você, vai ser uma fraqueza, vai ser... Entende? Vem um monte de pensamentos que fazem a gente enterrar o sentir, tá? Mas a tendência do nosso organismo é querer sentir, é querer liberar aquilo, é querer ir na verdade da coisa, tá? Então a pessoa falou, passei por uma experiência igual essa antes de saber de qualquer técnica e foi mágica. Sentir é mágico, gente. É mágico, porque realmente transforma a vida, tá? Você vai pensar de forma diferente, você vai estar mais conectado com a sua verdade, você vai saber mais quem você é, você vai agir diferente com as pessoas, você vai ter espaço para poder ter emoções difíceis, porque o que a gente está buscando não é deixar de ter tristeza, raiva. Lembra que eu falei das cores? Se você quer falar assim, não vou ter tristeza e raiva, tá, só que aí você também não vai ter alegria, também não vai ter entusiasmo, também não vai sentir paz, também não vai sentir amor. Você quer bloquear uma parte, você vai ter que bloquear os dois, não tem como bloquear só a parte ruim, entendeu? E é isso que faz a vida ficar acinzentada. Então valorizem as emoções de vocês, valorizem as tristezas, perguntem para a tristeza, para a raiva de vocês, o que você precisa aprender com ela. Deixa ela te ensinar alguma coisa sobre você, sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre aquilo que você viveu e te afetou e que você precisa cuidar agora que você já é grande, certo? Porque quando a gente é criança, a gente não sabe cuidar, mas agora adulto, a gente já pode cuidar. Certo? É só aprender a cuidar, tá? Eu estava falando antes sobre sentir-se como se não tivesse firme e seguro, como se não tivesse muito controle da situação, tivesse medo de perder o controle, tá? Você ficar com medo do que tem ali para ser sentido, certo? E aí ficar meio sem controle da situação. Por isso que eu falo sobre o processo ser que nem uma academia, né? No começo você vai sentir coisas que você considera que são possíveis, tá? Por isso que eu falei, não vai direto no trauma, né? Porque não vai ser legal pra você, se você tá sem estrutura. Porque aí sim, é um negócio que pode te derrubar, tá? Então, é um negócio que eu falei, começa a se conectar com como você tá hoje, tá? E aí, se tem coisas que estão, né, e viver as nossas dores só vão deixando a gente mais forte, tá?
Não tem essa coisa de, tipo, essa emoção aqui é maior do que eu e aí eu vou perder o controle. Primeiro, você pode fazer isso com acompanhamento, tá? Então, se você tá com medo de sentir e precisa de ajuda para isso, você pode ser acompanhado, tá? Então tem várias formas como você pode ser acompanhado por mim, por exemplo. Então você pode ir lá no YouTube agora, ver a nossa meditação do sentir, que é gratuita, que tá lá disponível, e você pode ser acompanhado pela minha guiança para você sentir a partir de um ambiente amoroso que eu crio ali para vocês na meditação, tá? Esse é um dos primeiros caminhos. O segundo caminho é você entrar no Muda, por exemplo, porque ali eu vou te acompanhar ainda mais de perto. Ali você vai entrar em contato com o que é a experiência de sentir, com o que é a experiência de presença, e você vai poder me falar, hoje eu fui lá e eu tentei sentir isso aqui, aí me veio isso aqui, essa sensação, é por aqui mesmo que vai, tô indo no caminho certo, e aí eu vou estar lá falando com você, e eu vou estar observando com você o seu processo, tá? Então você pode fazer isso de forma acompanhada. E aí a terceira possibilidade é você estar realmente num processo terapêutico, tá? Que aí, sei lá, pode ser comigo, ou se você estiver já em algum processo terapêutico, você poder conversar com o seu terapeuta sobre o sentir, sobre como ele pode te acompanhar nisso, né? Sim, você poder se conectar com aquilo que está difícil ali durante a sessão, de um jeito acompanhado, porque ali você vai, né? Se você está inseguro com relação a dar vazão para o sentir, eu recomendo que você comece com cuidando, né? Também dessa insegurança. Falando, tá, então se eu preciso sentir, eu tô insegura em sentir, eu também vou cuidar disso. Então eu também vou buscar um acompanhamento, né? Também vou buscar uma ajuda aí pra eu poder me conectar com isso, tá? É importante, gente, a gente poder cuidar, porque a insegurança de sentir também é um sentir ali, né? Qual a diferença da terapia e do Muda? O Muda, ele é mais pedagógico, né? A terapia, ela é a terapia, ela é puramente terapêutica. Na terapia, então, eu vou estar colocando a mão no seu campo energético, né? Eu vou manejar a energia do seu campo. No Muda, você vai fazer o processo de aprender sozinho, né? Assim, sozinho não, porque eu tô lá acompanhando, tem as aulas, tem todo mundo que tá lá falando sobre a sua própria experiência também, que você troca com as pessoas, a gente aprende em comunidade, né, sobre como a gente vai ganhando autonomia dessa percepção sensorial sutil, de todas essas mecânicas desse ambiente energético, né? Então a gente chama de mecânicas, porque é um processo mecânico mesmo, a mecânica da presença, é a mecânica de enraizar, né? Enraizar no chão, sentir presença, sentir o corpo, estar no corpo, a mecânica de sentir, que é isso que eu tava falando, sobre você se conectar com o corpo e dar espaço para aquilo, né? Para aquilo fluir, para aquilo que está preso ali se movimentar. Então são várias mecânicas que a gente vai aprendendo e vai, né? Mecânicas mais básicas como essa e mecânicas mais complexas, como a mecânica do descanso, por exemplo, que é super importante para a gente manter o espaço disponível para as nossas emoções, né? Que foi a primeira pergunta que eu trouxe aqui. Como fazer para ter espaço? Primeiro você precisa limpar, sentindo. Depois você precisa manter esse espaço, certo? Você precisa continuar conectado com o seu campo emocional. E você precisa também não ficar, né, não perder a energia desse campo. Por quê? Porque esse campo é feito de energia, tá? Então se você está muito desvitalizado, com pouca energia no campo, quer dizer que você está com pouco espaço. Né? Quem viu o meu vídeo lá sobre depressão no YouTube entendeu esse processo, né? Então, eu acho que é isso, né, gente? Alguém quer fazer alguma última pergunta? No fim das contas, ir no trauma não foi tão terrível, deixou muito espaço. Então isso é bom, quer dizer que você não tava né, sem estrutura para poder lidar com o seu trauma, né? Você estava já pronta para chegar nele, e aí você conseguiu abrir ainda mais espaço. Então, é isso, tem processos de liberação que são intensos, né? O que afasta as pessoas do processo, às vezes, é saber que elas vão se deparar com as dores. E é isso mesmo que vai acontecer, gente. Então, sei lá, eu acho que esse é o melhor caminho, assim, porque é isso que traz saúde para o sistema, né? Então você vai se deparar com as dores por uma coisa boa, né, para sua saúde. Então eu tenho um paciente, né, que falou para mim assim,
Eu tô há 10 anos com ansiedade e tomando remédio e indo na terapia, psicoterapia, mas não tá me ajudando. Eu continuo no mesmo lugar. E eu comecei a perceber que eu precisava me conectar eu precisava encarar as dores, precisava encarar de frente. E aí ele chegou lá no processo terapêutico, porque ele tinha visto meus vídeos sobre sentir, né? Quando falar precisa sentir, é sentir fisicamente mesmo. Sim, gente. Sentir é sensação, né? Fazendo isso a gente consegue liberar aquele sentimento. Sim, só que precisa ter consciência, tá? Consciência é importante nesse momento. Consciência do que tá... Que sensação é essa? Por que ela tá ali? O que fez o meu ombro tensionar? O que fez o meu peito apertar? O que é esse peso que está sendo carregado? Aí entra o processo da consciência, né? Poder ajudar a significar, tá? Porque se você só sentir a sensação e não fizer esse processo da consciência, você não vai conectar as duas coisas, entende? Você não vai conectar essa sensação com o que ela significa, tá? E a consciência é a via de descarga mais efetiva que tem. Porque se você só sentir, por exemplo, uma crise de ansiedade, é uma via de descarga, mas ela é efetiva? Não. Por quê? Porque depois você não significou aquilo. Então, é muito provável que aconteça de novo. Eu sinto como uma sensação no peito e na garganta, dependendo do sentimento envolvido. É louco. Gente, é assim que é. A emoção é no corpo. Essa é a diferença da emoção pro pensamento, tá? Eu tava falando alguma coisa que eu me perdi um pouco. Mas eu acho, quando paramos para observar ou vivemos em observação, estamos pensando também. Então, na observação, sentir e consciência, o pensar tem de vir junto. Tá. O pensar, ele acompanha, né? Ele acompanha. Por quê? Porque ele não tem como... eu tava falando da história do meu paciente. Obrigada. Eu vou terminar a história do paciente, aí eu volto nessa pergunta. Ele chegou lá, né, cansado de estar há tanto tempo com ansiedade, tomando remédio e falando, eu quero encarar as minhas dores. E aí ele começou a encarar, ele começou a olhar, começou a falar de coisas. Não foi um processo fácil, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Não é fácil quando a gente começa a se reconectar com o nosso campo emocional. Por quê? Porque a gente tem que reviver as dores que a gente não viveu, que a gente não sentiu. Tem que reviver de novo. E dói igual quando foi naquela época, entende? Só que se a gente faz isso de um lugar com estrutura, de um lugar amoroso, de um lugar que preparou o ambiente para esse sentir acontecer de uma forma cuidada, né? Cuidar do seu sentir. Se você tá cuidando disso, a transformação que você vai ter é muito grande. Eu fui vendo esse paciente se transformar assim muito e podendo acessar coisas mais difíceis e podendo ir naquelas dores mais difíceis porque ele já estava com estrutura para ir, né? E é isso, o processo tem altos e baixos. Aí você vai lá e você fala, nossa, entrei em contato com isso aqui, deu uma desestabilizada de novo. Mas aí você já tá mais forte, você já não tá naquele primeiro lugar de desestabilização, né? Você já tá em outro lugar. Então essa é a história que eu queria contar, de uma pessoa que falou, eu vou encarar, começou a encarar e tá ganhando muito com isso. Tá ganhando muito com isso, né? Ele falou assim, agora eu tô me emocionando com as coisas da minha vida. Eu tô lá com a minha filha, numa brincadeira, eu começo a me emocionar, porque eu comecei... Por quê? Porque ele, ao começar a entrar em contato com as coisas que são difíceis, ele também pôde se conectar com emoções boas. Olha que incrível isso, gente. Olha que incrível você poder voltar a ver a vida colorida, certo? Então, tava aquela coisa cinza, um monte de coisa presa, um monte de coisa ali criando ansiedade. E então, assim, é difícil? É difícil, só que é muito melhor. É muito melhor essa dificuldade do que a dificuldade de você passar 10 anos só tomando remédio e negligenciando um pouco aquilo que tá se passando ali, né? Não se confrontando com a coisa e se perder nisso, né? E se perder quem você é,
né? Isso é muito mais difícil, isso gera muito mais adoecimento. Agora, a dificuldade de você passar por uma tristeza, por uma dor, por uma raiva e se engrandecer com isso e aprender com isso e ser uma pessoa mais forte por causa disso, né? E ter mais estrutura e aguentar mais e poder viver as emoções boas também, ter espaço para tudo isso e ter uma vida colorida, que te gera entusiasmo e que nos altos e baixos você fica bem, entendeu? Isso não tem preço, gente. Isso é um difícil que é muito melhor que o não tão difícil, que vai se tornando muito difícil ao longo do tempo, né? Que é a negligência do campo emocional. Como dar um propósito ao pensar e não ficar ruminando, confuso e perdido nos pensamentos? Sai do pensar e vai pro sentir, tá? Sai do pensar e vai pro sentir. Se você tá ruminando, você precisa falar assim, tá, agora eu não vou mais pensar nisso e eu vou pro meu corpo. E eu vou entender o que isso tá me fazendo sentir, como isso tá me afetando no meu corpo, tá? É você poder, né, ir para desviar a energia do pensar de volta para o sentir, tá? Porque o que está acontecendo é isso. Você está desviando a energia do sentir para o pensar. Então você pode fazer o processo inverso, que é falar, eu estou pensando muito nisso, em vez de continuar pensando nisso, que não vai me levar a nada, eu vou pegar essa energia do meu pensamento e vou jogar de volta para o sentir. O Muda ensina essa mecânica, exatamente. Alguém comentou aqui. E é isso, gente. Já passou de 1 hora aqui, mas vocês foram perguntando, eu fui falando. É isso, né? Vocês querem fazer alguma última pergunta? Ou já tá bom, né? Por hoje a gente pode fazer outras lives também sobre isso. Que esse assunto, ele é muito importante, né? Então, se você quer ser ajudado, né? Quer ser acompanhado nisso, se você tá precisando disso, vai lá conhecer o Muda. Vai lá no nosso link que tá na bio, clica lá, conhece o Muda, né? Entre em contato com essa possibilidade de você poder aprender, né? O que é sentir, ser acompanhado nisso, ter um grupo de pessoas que também estão nesse caminho, porque isso vai mudar a sua vida com certeza, assim. Eu falo que, né, eu penso assim, né, que o Muda, eu acho que ele é o único curso que realmente de desenvolvimento que existe, que eu já vi, né? Por quê? Porque ali você está desenvolvendo exatamente essas capacidades e isso é a base para você se desenvolver para qualquer coisa, tá? Eu acho que é isso. Eu falei para um dos meus pacientes, falou que eu falei num vídeo lá dentro do curso, né, que eu queria levar o Muda, as coisas que a gente aprende no Muda para as escolas, e esse é um grande sonho que eu tenho, porque eu acho que todo mundo devia aprender isso e que todo mundo devia ter aprendido. Então é isso, gente. Vai lá, vocês não vão se arrepender. É isso aí. Lá em cima perguntam de falar do pensar e ir junto. É a última então que eu vou responder, peraí. Como dar um propósito ao pensar? Eu respondi essa, né? Tá. Quando paramos para observar ou vivemos em observação, estamos pensando também. Então, na observação, sentir e consciência e o pensar tem de vir junto. O pensar, você nunca vai desligar o pensar, gente. Ele sempre vai estar junto, tá? Só que você precisa estabelecer uma hierarquia, tá? É isso que é o que eu mais falo para as pessoas. Você precisa, no Muda, eu ensino as pessoas a desenvolver autoridade energética, tá? O que significa isso? Significa que dentro desse seu campo energético, você tem autoridade sobre ele. Ele é seu. Você pode manejar ele com a sua consciência, né? Então, se você tem a intenção de, por exemplo, fazer o que eu falei, em vez de ficar pensando agora, eu vou sentir. Se você tem essa intenção e você sabe manejar isso, você tem autoridade energética para poder falar, agora eu não vou pensar, agora eu vou sentir. É isso que é autoridade energética, tá? Então, se você pode fazer isso, né? O pensar tá vindo junto ali e você também precisa ter discernimento do que é esse pensar que tá vindo junto aqui, tá? Esse pensar que tá vindo aqui, ele tá vindo tentar desviar a minha atenção ou ele tá vindo me ajudar? E aí você pode, você mesmo com a sua autoridade, falar, eu quero que o pensamento me ajude agora, não que ele me atrapalhe, tá? Então eu vou sentir. E os pensamentos que forem vindo, que eu souber que são aqueles mesmos de sempre, que não me ajudam em nada, eu não vou dar atenção para eles. Por quê? Porque eles só estão acompanhando essa emoção, tá? Então, beleza, ele vai vir junto.
Só que você vai perceber que se você sentir, vai começar a vir outros tipos de pensamento, tá? Então você precisa observar os pensamentos que estão vindo, para você poder, né, discernir ali, esse pensamento aqui é novo, ele é diferente, é um insight que eu tive. Olha só que interessante, agora eu pensei nisso de uma outra forma. Então, é isso que você vai, né, tratar o pensamento na função que ele tem. Ele é coadjuvante ali, tá? Quando a gente tá falando do sentir. Ele vem como um apoio, e aí você tem que, né, ter essa autoridade energética de poder falar: agora eu vou dar atenção pro meu corpo, pro que eu tô sentindo. Quando for a hora de pensar, aí eu vou pensar, tá? Então é isso. Isso não quer dizer que você vai parar de pensar enquanto você tá sentindo. O que eu quero dizer é, você vai saber como manejar a sua atenção, tá? Você vai falar, agora eu tô ignorando, pode pensar aí. Eu não vou dar atenção pra isso, porque eu tô dando atenção pro meu corpo. Por quê? Porque você já exercitou o suficiente a sua presença para poder estabelecer onde ela tá. Agora a minha presença tá no meu corpo. E agora ela tá no meu sentido, né, nessa sensação. Agora, tá bom, agora que eu já senti, por exemplo, o que eu faço, tá? A última coisa que eu vou falar pra gente poder fechar, pra gente poder almoçar. Não, vocês devem estar almoçando, né? Eu que não tô. Que eu ia falar que é sobre... Nossa, eu até perdi agora. Alguém me ajuda. O que eu tava falando que eu falei do almoço e perdi? Olha lá, o meu campo tentando me bloquear aqui do fluxo. Esqueci, então deve ser que não é pra eu falar. Não sei, deixa eu tentar lembrar, pera. Ajudou de montão, obrigada. Eu ia dar um exemplo, né? Eu tava indo falar... lembrei. Então, quando eu tenho crise de ansiedade... Porque eu tenho crise de ansiedade, gente. Eu acho que todo mundo deve ter um pouco, né? Quando eu fiz minha última live, eu tive uma crise de ansiedade no meio da live, no começo da live. Mas se vocês verem lá, eu manejei ela ao longo da live. Eu não precisei não fazer a live, ou parar a live por causa disso, porque eu tinha espaço para viver isso, tá? Isso que eu tô falando sobre ter espaço. Mas o que acontece? Quando vem a crise de ansiedade, é uma sensação de medo, né? O medo não é nem uma emoção, mas ele é uma sensação, né? É uma sensação de perigo com a coisa ali, né? Ele não passa muito pelo campo da emoção, assim, tipo, ele é um sentido, capta um perigo, né? Então, quando você tem essa descarga de muito medo, o que acontece comigo? A primeira coisa é que eu vou pra sensação. Então, eu vou lá, eu boto o pé no chão, eu descarrego essa energia, eu distribuo ela no meu corpo, eu deixo ela passar, e aí, primeiro eu tô nela, né? Eu tô nela e ela dura uns minutos. Não é pra ela... As emoções não duram mais do que alguns minutos. Gente, não existe uma emoção que fica 3 dias. Tipo, ela pode ficar reverberando, ou pode ficar vindo em ciclos. Mas a descarga de uma emoção é alguns minutos ali, né? Nos passando pelo seu corpo. Então, beleza. Eu tava ali naquele medo, passando aquela baita descarga intensa, né? Quem tem crise de ansiedade sabe como é que é, toda aquela mudança fisiológica no corpo. E aí, o que acontece logo em seguida? Eu pego o meu caderno, falo, beleza, eu vou começar a escrever agora sobre o que é esse medo, tá? Então, eu sempre faço isso, né? Enquanto eu tô vivendo uma emoção que é muito difícil, muito grande, que faz eu ter que parar pra dar atenção pra ela, como é o caso de uma crise, assim, de medo, né? De ansiedade. E depois começo a escrever. E aí vem o que é esse medo. E vem vários medos, às vezes, que estão lá juntos e que eu não dei atenção pra nenhum deles, sabe? Porque às vezes vem uns pensamentos tão... Tá, vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes vem um pensamento que você não quer pensar nele. Por exemplo... medo que meu filho morra. Tipo, às vezes passa pela cabeça, né, de uma mãe. Tipo, nossa, imagina se isso acontecesse. Não quero nem pensar nisso. Sai daqui, tá. Tipo, é isso, já tô pensando em outra coisa. É claro que você vai fazer isso. Você não quer ficar pensando nessa possibilidade, né? Você fala, nossa, eu vou atrair se eu ficar pensando. Não, tchau, não quero pensar. Então imagina que você passou pela sua cabeça isso em algum momento. E aí você falou, não quero. Aquilo ficou ali, entendeu? Por quê? Porque é um medo. Aí vai lá e junta com outro medo de uma outra coisa. Tipo, um outro medo que nem tem a ver com isso. Um medo com relação à sua sobrevivência, mais material.
nananã, sabe? É tudo falando sobre coisa material, né? Sobre sobrevivência. É a morte do filho, é isso aqui que eu não sei se o meu trabalho vai dar certo, se eu vou ficar bem materialmente. Nananã. Meu, juntou tudo isso, vai ter uma hora que isso vai precisar de uma descarga, porque você não deu atenção. E aí, por exemplo, a última vez que eu tive isso, eu percebi depois que eu escrevi. Eu fui escrevendo lá, o medo da coisa material da minha vida, o medo do meu filho morrer também, E aí você vai vendo, nossa, olha só tudo isso que tava aqui, né? E aí é quando a sua consciência vem e fala, nossa, tudo isso tava ali, né? E quando vem esse medo, eu preciso validar que eu tenho esse medo. Preciso validar que eu tenho medo que aconteça alguma coisa, né, com meu filho. E poder sentir isso e poder falar, tá, beleza, mas isso daqui é um medo que eu tenho, né? Não é a realidade, é só um pensamento. Então, né, é sobre isso que eu tô falando, do papel do pensamento, como que ele pode entrar no meio de uma situação que você vai se colocar para sentir. Depois você pode, depois de sentir, pegar lá o seu caderno e escrever um pouco. Colocar em palavras o que movimentou ali. No Muda a gente faz isso o tempo inteiro. A gente vai lá, vivencia, sente, pensa, tal, escreve um pouco sobre o que a gente observou. Então é isso, aí nisso a gente vai reconstituindo, né? Esse último exemplo agora deixou muito mais claro. Que bom! Então que bom que eu consegui lembrar que eu ia falar isso. Então é isso, gente. Eu acho que é isso. Obrigada pela presença de todo mundo. Conheçam lá o Muda, é muito potente não só porque eu tô lá acompanhando vocês, mas porque tem toda uma comunidade aprendendo tudo isso junto. Vocês não sabem o poder que é uma egrégora de pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma busca, né, se conectando com a mesma coisa. Vocês não sabem a força que dá isso pro processo individual de cada um. Então, assim, eu sou só um elemento ali. Agora, a força que a coisa tem por si só, assim, de todo mundo ali aprendendo junto, é incrível, assim. E o que vocês podem aprender lá, assim, é pra mudar a vida de vocês mesmo, tá? Vocês poderem voltar pro corpo, voltar pro sentir, começar a ver a vida colorida de novo. Se vocês vissem os relatos que as pessoas fazem depois que elas passam por um pedaço da experiência do Muda, que já transforma. Vai lá na página que vocês vão ver os relatos das pessoas, vão ver a potência que é, tá bom? Então, obrigada a todo mundo que participou, adorei trocar com vocês, obrigada por todas as perguntas, por todos os relatos, eu também aprendo muito quando eu tô trocando aqui com vocês, eu tô me acostumando cada vez mais a fazer live, eu tô amando agora. E sexta-feira eu vou fazer outra, tá? Então, apareçam. Aliás, eu tô com uma ideia que eu queria fazer uma live um dia com alguém participando junto comigo, algum de vocês. Eu queria pegar a questão que alguém tá e trazer pra live. Oi, Helena, você perdeu, mas eu vou te convidar pra próxima. Que eu queria trazer alguém que quisesse falar sobre uma questão que tá rolando na vida, que esteja difícil de lidar. E aí eu queria apresentar caminhos de desenvolvimento para essa pessoa. E eu acho que isso vai ser legal para todo mundo, porque vocês vão ver um exemplo de uma forma aplicada de um pensamento sobre o que é um desenvolvimento, né, dentro de um exemplo de uma pessoa. Então, se você se interessa em ter esse olhar meu, é quase uma consultoria de desenvolvimento que eu queria dar individual, gratuita, aqui numa live para vocês, manda mensagem para mim lá no inbox que a gente pode conversar sobre quem gostaria de participar. Eu sei que é um pouco expositivo, né, isso aqui, que você vai ter que falar sobre as suas questões, mas não é uma sessão de terapia, tá? É uma consultoria de desenvolvimento, tá? A sessão de terapia é uma outra coisa, e que aí a gente faz realmente sem ninguém vendo, beleza? Mas aqui a gente vai falar sobre desenvolvimento. Então, tipo, eu quero trazer a minha questão de relacionamento, por que eu sempre vivo esse padrão aqui, não sei o que lá. E aí a gente vai falar sobre desenvolvimento, tá? E quais podem ser os caminhos, tá? Então, se você tem interesse de participar de uma live comigo, porque eu quero trazer pessoas reais aqui para vocês sentirem como que pode, né, uma orientação se dar. Ai, que bom ver você, Samuca, que fez teatro comigo há muitos anos. Tô muito feliz de ver você aqui. Gosto do jeito que você explica. Beleza, então, quem quiser, manda mensagem pra mim, então, no meu inbox.
que aí a gente pode marcar, tá bom? Porque na sexta eu vou fazer essa outra live aí. Legal? Então, muito obrigada, gente. Um beijão pra vocês, boa tarde aí e até sexta.